sempre esqueço de gravar. Agora sim, está gravando, né? E nós vamos iniciar. Então, eu peço para todos, deixem os microfones desativados. A pastora Thaís não tem uma voz assim, que nem eu, mais forte, né? E se tiver baixo, você avisa, porque aí ela fala um pouquinho mais alto aí, amém? Tá? Na mão dela está alto. Amém. Glória a Deus. Então, vamos iniciar, né? Hoje nós vamos falar sobre o ministério de intercessão em si, o ministério na igreja local. Amém? Então, vamos falar sobre um chamado para ser um intercessor de Deus. Amém? Qual o coração do ministério de intercessão? Quem são? Quem compõe esse ministério? Pessoas responsáveis e maduras, que sentem o chamado de Deus para integrar este ministério. São aqueles que amam orar e guerrear espiritualmente, colocando-se nas brechas como verdadeiros atalais. Então, nós vemos aqui, em primeiro lugar, as pessoas que vão compor este ministério de intercessão. Tem que ser pessoas responsáveis e maduras. Amém, irmãos? Então, não tem como ser qualquer pessoa, não tem como ser uma pessoa neófita, alguém que acabou de aceitar a Jesus, de conhecer o Evangelho, que está ali frequentando os primeiros cultos, que ainda não tem os fundamentos da palavra de Deus. Então, quando alguém vai compor este ministério, já tem que ser uma pessoa que tem pelo menos um fundamento, né? Que já conhece um pouquinho da palavra, que já está a sua vida ali firmada, baseada nos princípios da palavra de Deus. Tem que ser alguém que já dá frutos de alguém que anda com o Espírito Santo, né? Uma pessoa que é sincera, que é honesta, uma pessoa que você percebe nas atitudes, nas ações, que demonstra amor, que demonstra fidelidade, compromisso, responsabilidade. Amém? Então, o líder deste ministério de intercessão, quando ele vai compor, né, que vai agregar pessoas neste ministério, ele tem que identificar na vida dessa pessoa responsabilidade, que seja uma pessoa madura e que tenha fruto do Espírito na vida dela. Amém? E essa pessoa, ela tem que identificar este chamado, né? Essa vontade, alguém que você olha e fala, eu sinto esse desejo de estar orando pelas pessoas, de estar apresentando as causas, a igreja, a vida dos pastores. Então, tem que haver um desejo, né? Tem que haver, isso tem que queimar no coração do intercessor. Não dá para ser aquela pessoa que fala assim, não gosto muito de orar, não, oro de vez em quando, oro mais quando eu estou na igreja. Aí não dá, né? Tem que ser realmente alguém que sinta este desejo queimando no coração. Porque serão guardiões... São guardiões espirituais que protegem e sustentam a obra de Deus através da oração intercessória, persistente e da guerra espiritual estratégica. Então, são pessoas que estarão ali posicionadas como guardiões espirituais, pessoas que estarão ali na brecha, atendendo ao clamor, aquilo que está no coração do Pai. Amém? Próximo slide. Por que ser um intercessor? Ser um intercessor é decidir se colocar na brecha por outras pessoas. É entender que a oração não é só sobre nós, é sobre carregar vidas, famílias, cidades e gerações diante de Deus. Então, o intercessor também não pode ser aquela pessoa que só sabe orar por si, né? Toda vez que vai orar, fica apresentando, porque a minha família, porque os meus problemas, porque as minhas necessidades. Não, a pessoa é o intercessor é aquele que se coloca na brecha em favor do outro, que vai apresentar as outras vidas, as outras famílias, as cidades e tudo mais daquilo que é pelo outro. Então, é alguém que é desprendido de si, que já sabe que a sua vida está na mão do Senhor, que o Senhor está cuidando e que o Senhor tem chamado, despertado pela vida do outro. Amém? Então, por que nós devemos ser um intercessor? Porque é um chamado bíblico. Amém? Nós já vimos isso nas aulas anteriores. O Senhor chama, o Senhor procura
por aqueles que se coloquem na brecha, por aqueles que estejam ali clamando pelas vidas, pelas situações, pela igreja, amém? Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos homens e mulheres que se colocam na brecha. Moisés intercede pelo seu povo, Abraão intercede por Sodoma e Jesus intercede por nós até hoje. Interceder é fazer parte de algo que já está no coração de Deus. Amém? Isso queima, a palavra que diz que ele procura, ele olha sobre a terra e ele procura pessoas que se coloquem na brecha. E eu creio que ele tem encontrado a mim, a você, a cada um que está aqui, que são pessoas que realmente têm entendido esse chamado do Senhor. Amém? Porque são vidas transformadas. Muitas vezes a pessoa nem sabe que alguém está orando por ela, mas decisões são mudadas, caminhos são alinhados e livramentos acontecem. O intercessor, ele participa de milagres que nunca aparecem publicamente, mas que são eternos. Amém? Então, por que eu sou chamada? Por que você é chamado para ser intercessor? Porque vidas são transformadas, né? Quando alguém se coloca para orar, talvez a pessoa que está recebendo aquela oração, ela nem vai saber que tem alguém intercedendo por ela, né? Quantas vezes eu tenho certeza que o Senhor já te tocou, já te despertou em algum momento, falando, ora por aquela pessoa, sem que você nunca tenha nem ido lá e falado, eu orei por você, viu? Não, você se colocou ali no seu secreto e apresentou aquela vida. E de alguma forma aquela vida foi tocada, foi transformada, foi curada, foi liberta, né? Então, é um ministério que é no secreto. É um ministério que ninguém vê, que não aparece em palcos, em púlpitos, mas que está diante do altar do Senhor. Amém? Porque fortalece a sua vida espiritual. Olha só, você faz pelo outro e quem cresce é você. Quem se fortalece é você. Porque você aprende a ouvir a voz de Deus. Aquele que está intercedendo, ele desenvolve uma sensibilidade espiritual. É tremendo, porque quanto mais tempo você passa na presença do Senhor, quanto mais você está ali clamando, quanto mais você está ali apresentando as vidas diante do Senhor, guerreando espiritualmente, você vai sendo treinado, né? Igual um soldado que está ali, ele está sendo treinado, ele está ali participando dos exercícios e ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai sendo forjado, amém? Vai treinando a sua mira, né? O soldado ali real. E nós, soldados espirituais, vamos treinando a nossa audição em saber ouvir a voz de Deus, a nossa sensibilidade, o nosso discernimento vai sendo treinado. Nós vamos começando a aprender a discernir situações, a discernir momentos, a discernir estações. E é maravilhoso isso. Nós podemos crescer no discernimento e nós nos tornamos pessoas mais maduras emocionalmente. Olha só, até os nossos sentimentos vão sendo amadurecidos em Deus. Um intercessor, um guerreiro, ele vai sendo forjado. Ele não é aquele que desanima por qualquer coisa, ele não é aquele que se abala por más notícias, mas ele sabe, essa notícia chegou, então é um chamado do Senhor para me orar. Quando você ouve uma má notícia, quando você ouve uma situação, percebe que alguma coisa ruim está vindo, alguma coisa está fugindo do controle, que algo precisa ser transformado, você já, olha, é o Senhor me chamando para orar. É o Senhor me chamando para estar na posição. Amém? Glória a Deus. E também é porque alguém precisa ficar na brecha. Vivemos tempos muito difíceis. Famílias sendo atacadas, jovens confusos, líderes sobrecarregados. Se ninguém ora, quem sustentará espiritualmente essas vidas? Ser intercessor é assumir uma responsabilidade espiritual. Amém? Onde nós olhamos, para onde nós vemos,
tem situações difíceis, tem problemas. Nós vemos famílias desestruturadas, famílias sofrendo, jovens num mundo assim terrível, né? Então, às vezes nós olhamos essa situação alarmante no mundo, até mesmo dentro da igreja, e nós vemos como isso será mudado, como isso será alterado, quem vai se dispor, quem vai se apresentar para essa guerra, para essa batalha. E nós somos essas pessoas, amém? A Auricélia Lopes, né, ela está falando aqui, né, que até no ônibus hoje, uma mulher que eu nunca tinha visto me disse que estava numa situação difícil no trabalho, senti de orar por ela. Amém, glória a Deus, é assim, o Senhor vai nos mostrando, o Senhor vai colocando situações, vai colocando vidas, né, diante de nós, ao nosso redor, e a gente, como intercessor, já percebe logo, é um chamado de Deus para mim me posicionar. Amém? Que você possa ser tocado pelo Senhor dessa forma, que você possa começar a sentir, a se aperceber, sempre que o Senhor estiver te chamando para estar se posicionando. Amém? Então, também nós vamos ver agora atuações do Ministério de Intercessão. Como que esse ministério de igreja, né, o ministério local da igreja, ele atua? Nós, individualmente, podemos orar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, nós somos chamados para interceder. Mas e na igreja? Como que o ministério atua na igreja? Amém? Então, em primeiro lugar, nos cultos, né? Garantindo que o bom andamento, que o culto tenha um bom andamento, que a palavra, o louvor, né, possa ser, e tudo bem, tudo na direção de Deus. Amém? Nós guerreamos espiritualmente para que não haja bloqueios, intercedemos pela vida do pregador, do povo e dos que estão à frente dirigindo. Então, um momento que nós atuamos ali como ministério de intercessão é durante o culto. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Nós também podemos atuar fora da igreja, né? Fora da estrutura, das quatro paredes, ali do templo. De que forma? Né? Na direção do Espírito. Quando o Senhor falar, quando o Espírito Santo conduzir, através do quê? Através da reunião, através quando nos juntamos como ministério para interceder, o Espírito Santo vai direcionar, né? Vai falar, olha, saia, vá orar nas ruas, quando tiver algum evento, alguma coisa, né? O próximo ali que nós vamos falar também os eventos. Então, a igreja tem que interceder não só dentro das quatro paredes, mas também fora. E por muitas vezes pode ocorrer do Senhor direcionar para ir dar voltas, por exemplo, né? Nós chamamos de atos proféticos, que por muitas vezes nós já vemos que aconteceu na Bíblia, né? Nós vamos ver lá em Josué, quando o Senhor manda o povo todo ir dar voltas das muralhas de Jericó, e ali, após 7 dias, as muralhas caíram. Você pode fazer isso hoje? Se for na direção do Espírito, sim, não é uma regra. Amém, querido? Isso não é que toda igreja, todo mundo tem que ir dar voltas na rua. Se for na direção do Espírito Santo, você pode sair às ruas, o Ministério de Intercessão pode ir, algumas pessoas do Ministério, e ali está orando, pelas casas, pelas famílias. Né? Às vezes, o Espírito Santo direciona para ir até a Câmara Municipal, lá onde fica o gabinete lá do prefeito, né? Nas escolas, nos hospitais. Aí é na direção do Espírito, amém? Mas você pode estar atuando na intercessão também fora da igreja. Nos eventos, né? Às vezes, tanto eventos internos dentro da igreja, um congresso, uma festa, um jantar, não sei, né? Como também fora, às vezes, de evangelismos que serão feitos nas ruas, na praça, em algum lugar. Então, a intercessão também tem que estar posicionada ali, intercedendo para que tudo ocorra bem, né? Para que a palavra seja difundida, pregada, que vidas sejam salvas, que vidas sejam alcançadas, né? Guerrear ali contra toda oposição que se levante contra. Então, também faz parte do Ministério de Intercessão.
pela igreja, cobertura constante de oração sobre os líderes, baseadas em Efésios 6, 18 ao 20, quando Paulo pede para que intercedesse por ele, para que o Senhor continuasse dando a palavra para que ele pregasse o evangelho, né? Intercedemos pelos propósitos, desafios, pela salvação de vidas. Então, nós apresentamos, o Ministério de Intercessão apresenta a vida dos líderes, dos pastores, que é um alvo, né, que está ali à frente, que é o anjo da igreja, que está ali levando a palavra, que está ali pastoreando as vidas, aconselhando. Então, para que sempre o Espírito Santo seja com essas pessoas, com esses homens de Deus, com essas mulheres de Deus, dando a palavra de conhecimento, palavra de poder, né, que ele pregue sempre direcionado pelo Espírito Santo. E tudo isso faz parte também do Ministério de Intercessão. Amém? Como funciona? Tem alguma coisa aí? Não. Mariana, né? Mariana está falando que ela é da igreja, fica bem, mesmo não sabendo, mesmo não fazendo parte do ministério. A Alexandra. Alexandra. Pastora, mesmo não fazendo parte do ministério de intercessão, posso orar com outros irmãos pela cidade, bairro onde moro, sempre que dá, nos reunimos e oramos? Ela pode orar pelos bairros, cidades, etc., mesmo não fazendo parte do ministério de intercessão? Pode. Sim, pode. Você pode orar. Como nós já vimos em outras aulas e falamos aqui, todos nós, todo cristão é chamado para ser um intercessor. Amém? É claro que tem que estar debaixo, né? Eu não gosto de falar muito cobertura, mas tem que estar sobre autoridade, tem que estar congregando numa igreja, né? Não pode estar à parte, porque tem pessoas hoje em dia, infelizmente, que quer fazer o ministério. Eu não preciso congregar, não preciso de igreja, né? Não preciso estar na igreja. Não, se você é membro, não tem como eu arrancar meu braço e deixar ele lá largado e ele fazer alguma coisa sozinho? Não, né? Ele tem que estar junto do corpo. Da mesma forma, nós temos que estar. Se você congrega, se você faz parte do corpo, claro que você pode orar e interceder, amém? Inclusive, tem lá o Orando pela Cidade, né? Que foi colocado nos grupos para você poder colocar sua cidade em intercessão. Então, eu posso muito bem, durante a semana, durante o dia, na minha casa, eu abrir lá aquela plataforma e orar, por exemplo, pela cidade de Manaus, pela cidade de Guarulhos, né? Isso como eu, pessoa, né? Então, amados, é assim, o Ministério de Intercessão, ele existe para que nós possamos estar, através do corpo de Cristo, né? Atuando de forma efetiva dentro da igreja local. Mas eu, fora da igreja, eu permaneço como intercessor. Então, eu posso orar pela cidade, pela minha casa, posso orar pelos meus filhos, interceder pelos vizinhos. Ou seja, eu atuo como corpo de Cristo e ministério dentro da igreja local, porém, fora da igreja, eu continuo sendo intercessor. Amém? Tem que ter essa clareza, né? Só não entre assim, em guerras maiores. Só não vou travar. Se lembra a aula de. Quem está em aula de batalha espiritual sabe do que eu estou falando, né? Eu só não posso entrar em guerra contra principado, potestade, sozinho, né? Aí não dá, tá? Sem estar no corpo de Cristo, sem estar com um grupo de intercessores, sem estar na direção de Deus, né? Sem estar principalmente na direção do Senhor. Se o Senhor não pediu para fazer guerra, não vamos fazer guerra. Então, na direção do Espírito Santo, nós nos reunimos para travar uma guerra nesse nível, ok? Amém. Olha, outra pergunta aqui no chat. No Ministério de Intercessão, é necessário ser batizado no Espírito Santo? Sim, eu creio que sim, porque o batismo com o Espírito Santo, ele é algo que vem nos habilitar, né? Os 12 apóstolos lá, no dia de Pentecostes, quando foram batizados pelo Espírito Santo, foi a partir daquele momento que eles foram empoderados para exercer o ministério. Né? Eles já ministravam antes com Jesus, né? Mas quando Jesus partiu, o que ele falou? Permaneçam até que vocês sejam revestidos. E a partir do momento que eles foram revestidos, é que eles
tiveram a autoridade e a habilidade de estar saindo e pregando o evangelho e fazendo a obra. Então, eu creio que para você exercer o ministério, principalmente o ministério de intercessão, né, é necessário, sim, o revestimento do Espírito Santo. Amém? Nós vamos responder só mais duas, tá? E vamos dar continuidade aqui, senão a gente fica só respondendo pergunta, tá? Nós vamos responder só mais duas aqui e vamos seguir para a aula. Então, a Auricélia. Pastor, as pessoas normalmente têm medo de orar por outros sofrer retaliações. Como podemos orientar? Bom, primeiro que retaliação, amados, é só quem tem brecha, ok? Isso é aula de batalha espiritual. Eu não tenho que ter medo. Se eu estou posicionado em Cristo, tenho o Senhor como Senhor da minha vida, né? Ele me deu autoridade contra escorpiões, contra todas as hostes do mal. Então, assim, eu não tenho que ter medo nenhum. Eu só vou ter medo se eu estou com brecha. Se o pecado está em mim, né, como que eu vou expulsar demônio? O demônio vai dar risada, fala, cara, tu tá aí cheio de brecha e tu quer fazer o quê? Olha lá em Atos 19, quando os demônios batem lá naqueles caras lá. Eles falam assim, ó, reconheça Jesus, sei quem é Jesus, conheço Jesus, sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Então, assim, só há brecha, né? Só tem medo de interceder e expulsar demônio quem tem brecha, tá? Se está posicionado em Cristo, se está correto, se não tem vida de santidade, né? Confessamos pecados, está tudo certinho, pau no diabo, tá? Não tem esse negócio de medo, etc, né? E que também tem autoridade. E tem que ter autoridade. Como que se adquire autoridade? Tendo vida de oração, de jejum, de consagração, de adoração, né? Não basta só não estar em pecado, mas também ter autoridade. A autoridade só vem com comunhão com Deus. Mais uma aqui da Lúcia, mais uma só. Ó, não faço parte do Ministério de Intercessão da minha igreja, sou diaconisa e missionária. Posso interceder em casa por outras vidas? Responde aí, pastor. Já foi até respondido, né? Sim, pode. Todos congregamos, só nós somos amigos, tem pastores, diaconistas, missionários que têm um ministério diferente, moramos lá, cada um está seguindo seu chamado, só continuamos nossa amizade. Amém. Amigos que se reúnem para interceder. Ótima Amém. Reunião. Bora cá. Bora lá, continuar. Então, como funciona o ministério na igreja, né? Como nós orientamos? Não é uma regra, tá? Não está na Bíblia falando, ó, faça assim, assim, assado. Mas vai de experiência que nós temos ao longo de mais de 20 anos aí de ministério, né? De estar atuando neste ministério. Então, o ideal é que se aconteça reuniões semanais ou quinzenais, tá? Onde esse grupo, esse ministério, essas pessoas que estão no Ministério de Intercessão irão se reunir com seus líderes e ali está... vou ler aqui, ó. O ministério se reúne regularmente, sendo ministrado pelos líderes sobre guerra espiritual, posicionamento, né? Então, ali o líder vai reunir essas pessoas e está ministrando a palavra mesmo, né? Sobre como se posicionar, como guerrear, tirando dúvidas, né? Todas essas dúvidas que vocês colocaram aqui pode ser apresentado para o ministério, para o líder de intercessão, né? Ali vai estar sendo compartilhando, né, experiências que nós vamos tendo individualmente na nossa casa, e ali diante do grupo nós compartilhamos, tiramos dúvidas, edificamos a fé uns dos outros, né? Pode ser revelações, sonhos, testemunhos, fortalecendo a fé, a comunhão. Então, é importante de que este grupo esteja bem alinhado, sabe? Que tenha comunhão, que tenha mesa, que tenha tempo de oração junto, a ponto de que um está lá no culto intercedendo, um olha para o outro e já capta, sabe, o que está acontecendo, o que está discernindo, porque o Espírito é um só, certo? Então, se o Espírito está trabalhando ali, está atuando ali no culto, naquele momento, naquela reunião, ele compartilha com aqueles que estão ali posicionados, né? Então, recebendo orientação estratégica, direcionamento sobre situações de intercessão, eventos e estratégias, né? Então, de repente, o Senhor direcionou o líder ou o pastor da igreja, né? Está mostrando alguma coisa ali, está falando, olha,
Vamos ter essa atitude, vamos ter essa estratégia, vamos orar dessa forma, interceder por esses motivos. Olha, tem acontecido, tem um caso na igreja, uma família que está passando por esse problema, por essa situação. Vamos nos reunir por este objetivo. Vai ter este evento, interceda por esta causa, por este evento. Então, essa reunião, ela é muito importante para isso. Amém? Para que haja alinhamento, para que haja comunhão, para que haja compartilhamento, orientação. Amém? Então, é muito importante. Distribuição de pedidos de oração. Distribuição de pedidos de oração. Né? Às vezes tem ali a caixa, né? Uma caixa, uma urna, não sei como chama na sua igreja, né? Mas que é onde as pessoas depositam seus pedidos de oração. Então, ali todos se reúnem e oram por cada pedido, por cada vida. E por aí vai. Cadê? Deixa só o pastor abrir aqui. Então, quais são os recursos do Ministério de Intercessão? Em primeiro lugar, os recursos humanos, são vidas, né? São pessoas que se posicionam, que queiram participar voluntariamente. Ninguém é obrigado, não vai funcionar, tá? Se, de repente, o pastor fala assim, eu preciso montar um ministério de intercessão. Fulano, você vai ser intercessor, você. Se a pessoa não tem o chamado, se a pessoa não vai de livre e espontânea vontade, se ela não tem o desejo de estar ali, não vai rolar. Não vai acontecer, não vai fluir. Amém? Então, as pessoas que integram o ministério de intercessão têm que estar ali voluntariamente, de livre, espontânea escolha e desejo de estar ali, amém? Que sintam esse chamado, que queima no coração dela o desejo de orar, o desejo de clamar, de se colocar na brecha, que ame orar, e acreditam no poder da oração. Gente, não tem como orar se você não crê naquilo que você está orando. Né, no poder que você tem, que sabe que o Senhor está ali ouvindo cada palavra que você apresenta diante do Senhor, cada vida, Ele está ouvindo, Ele está atento, amém? Que sejam amorosas, né? Já teve uma aula também sobre isso, o princípio é o amor, amém? Voluntárias e fiéis a Deus e aos líderes, né? Não adianta também estar ali no ministério e o líder dar uma direção e o líder falar, vamos fazer assim. E a pessoa fala, não quero fazer assim, quero fazer do meu jeito. E é rebeldia. E rebeldia é como pecado de feitiçaria. Amém? A não ser que o líder esteja indo contra a palavra. Fora da palavra de Deus, né? Existe uma questão de autoridade que nós temos que respeitar. Se meu líder ele está dando instruções baseado nas escrituras, eu tenho pleno acordo, concordo plenamente. Se meu líder me dá uma instrução que está fora das escrituras, que é uma aberração, que é uma heresia, que é para fazer algo fora dos padrões bíblicos, eu posso debater com ele a verdade. Falar, olha, né? Então, assim, tem muita gente que tem medo do líder. Nós vamos ter uma aula, ok? Uma aula específica, que vai falar sobre essa questão de líder, né? Sobre autoridade. Então, eu não vou estender, a gente não vai estender muito aqui, mas tem que estar alinhado com a liderança quando esta é uma liderança sadia, não é uma liderança com autoritarismo, né, impondo as coisas, né? Isso é um outro assunto. Perguntou aqui, por que a rebeldia é pecado de feitiçaria? Não é pecado, é como o pecado de feitiçaria. Isso está em... Mas está lá em 1 Samuel, lá quando Saul desobedece a Deus. Né? Se você não sabe onde está, lê lá em 1 Samuel, né? Saul desobedece uma ordem de Deus. E aí Samuel vai falar para ele, você está em rebeldia, né? E rebeldia é como como, não é que é como, né? A gente não pode esquecer de colocar todas as palavrinhas, né? É como o pecado de feitiçaria, ok? É como, né? Okay. Outro recurso do Ministério de Intercessão é o óleo da unção. Ungir significa consagrar, separar ou dedicar alguém ou algo para Deus. Geralmente, por meio da aplicação de óleo como símbolo espiritual. A unção quebra o jugo, como está lá em Isaías 10, 27. E traz libertação.
simboliza o Espírito Santo, representando a graça divina e o reconhecimento de que as dádivas espirituais vêm de Deus. Amém? Então, nós vamos ver ao longo da Bíblia toda, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, passagens que vão falar sobre o óleo da unção. Né? Desde lá do tabernáculo, Deus orienta Moisés, né, a fazer o óleo e a ungir tudo ali, como algo, como um símbolo de que aquilo tudo estava sendo dedicado a Deus, consagrado ao Senhor. Né? Então, nós vemos também reis sendo ungidos, profetas, né, pessoas sendo separadas. Quando Deus fala para Elias ir lá e separar o seu sucessor, ele pede para que ele ungisse o sucessor. Né? Então, nós vamos ver ali, em toda a Bíblia, Deus mandando ungir. E qual é essa representatividade do óleo? É consagrar ao Senhor e quebrar o jugo. Quebrar ali a maldição, quebrar ali a atuação, o poder da atuação do maligno sobre as vidas. Amém? Então, o ministério de intercessão utiliza-se, por muitas vezes, do óleo para ungir pessoas, para ungir locais, casas, para ungir, por exemplo, na hora do culto, por muitas vezes nós pegamos óleo e saímos ungindo as cadeiras, né? Está consagrando a cadeira a Deus? Não. Você está ali apresentando que as pessoas que irão se sentar naquelas cadeiras possam, né, estar ali, serem tocadas pelo Espírito Santo, que a palavra penetre, que elas se abram para a adoração, se rendam, que haja fruto de libertação, de cura, de transformação e de salvação na vida daquelas pessoas. Amém? Outro recurso. Aqui, eu vou falar sobre o cenáculo, mas claro, queridos, que você vai adaptar isso à realidade da sua igreja. O que seria o cenáculo? É um local reservado e disponível aos intercessores, destinados exclusivamente à oração. Ali são colocados todos os pedidos da igreja. Durante os cultos, 2 ou 3 pessoas, intercessores, ficam ali orando, conforme a liturgia do culto. Então, é assim, o cenáculo seria uma sala reservada fora do templo da igreja, né, dali onde está sendo o culto, um local à parte, reservado somente para intercessão. É claro que não é a realidade de todas as igrejas. Muitas não têm uma sala específica só para intercessão, né? Só para a sala de oração. Mas, quando há essa oportunidade, é uma bênção, é maravilhoso. É uma sala ali totalmente dedicada somente para a oração. Né? E ali, por muitas vezes, durante o culto, 2, 3 pessoas ficam ali orando, intercedendo. Hein? E também as reuniões de intercessão, como nós falamos semanalmente, podem ser feitas ali. Ali nós apresentamos os pedidos de oração, pode ter mapas e tantas coisas, né, ali para estar sendo direcionado à oração. Se a sua igreja tem essa disponibilidade, seria muito legal fazer essa sala. Pastor, a minha igreja não é a realidade, não tem nenhuma sala sobrando, não tem como fazer. Amém. Não tem problema nenhum. Amém? Até aqui tudo bem? Dentro do que nós falamos aqui, né? Tá tudo tranquilo, todo mundo entendendo, tá perfeito. Aí nós vamos para uma segunda etapa aqui. Ó, só uma pergunta aqui, ó. Pastora, você fala ungir os intercessores quando são comissionados? Pode-se ungir intercessores. Vamos dar um exemplo aqui. Você vai formar um grupo de intercessão. Então, você vai ali separar aquelas pessoas. Treinar primeiro. Treinar, né? Orientar, estudo sobre como ser intercessor e tal. E ali o pastor pode juntar aquele grupo e pode ungir. E falar, estou separando essas vidas, a partir de hoje serão os intercessores da igreja. Amém. Mas quando eu estava falando sobre ungir, não era os intercessores. Estava falando que os intercessores usam o óleo para ungir as pessoas. Né? Às vezes, no final do culto, ou durante o culto. Depende muito, né? Porque aqui, assim, irmãos, nós estamos aqui em diversas denominações, ok? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Nós estamos aqui em diversas denominações, ok?
Nós não estamos aqui para colocar doutrinas. Esse não é o foco desse treinamento, ok? Se na sua igreja, se no sua denominação não se acredita no óleo, ok, segue a vida, amém? Mas tem muitas denominações que acreditam e usam. Então, se a sua denominação não usa, né, não tem a crença de que possa se ungir pessoas, etc., bola para frente, ok? Não é motivo de você falar, poxa, na minha igreja não tem, meu pastor não usa isso, porque ele não acredita nisso, a igreja que você está não acredita nisso. O que nós estamos expondo aqui é baseado naquilo que nós, né, temos com experiência de 20 anos, e o óleo é bíblico, né? A unção, a delegação do óleo, isso é bíblico, está lá na Bíblia, né? Mas se a sua denominação não acredita, a vida que segue, ok? Às vezes a Bíblia diz, tem algum enfermo? Pega o óleo, unge, né, declarando a cura. Então, o intercessor ele pode usar do óleo para orar pelas pessoas. Foi isso que eu estava dizendo naquele momento. Amém? Procedimentos do Ministério de Intercessão. Os procedimentos estabelecidos pelo Ministério de Intercessão da Igreja não são apenas diretrizes administrativas, mas princípios espirituais fundamentais que nos capacitam a exercer com excelência nosso chamado na Igreja. Próximo. Então, quais são essas diretrizes? Amém? Mais uma vez, eu quero dizer aqui, isso que eu vou falar agora, também não é uma regra. Também você vai adaptar a realidade da sua igreja, amém? Das pessoas que fazem parte do ministério, né? Às vezes trabalham, não conseguem chegar 1 hora antes, mas vamos falar aqui. Então, chegar à igreja no dia do culto, né? Eu vou chegar na igreja, as pessoas que fazem parte do ministério, ou pelo menos aqui estão escaladas ali para interceder naquele dia, ela vai chegar, no mínimo, 30 minutos, de 30 a 60 minutos antes do culto. Para quê? Nós vamos chegar essa chegada antecipada na igreja para a preparação espiritual adequada. Bem, irmãos? Então, olha só, às vezes as pessoas vêm do trabalho, passou um dia corrido, pegou o ônibus lotado, o trem lotado, e tem 1000 coisas na cabeça. Já imaginou ela chegar ali faltando 5 minutos para o culto? Né, com a cabeça a milhão, não se preparou, não orou antes, não se consagrou, não parou um tempinho para falar com Deus e já vai ali assumir uma posição de guerra espiritual. Então, não é a forma adequada. Né? Então, o ideal é se chegar no mínimo 30 minutos antes, se reunir, ter uma reunião de consagração, um encontro com a liderança e demais intercessores para oração coletiva, alinhamento e confissão de pecados. Como assim, pastor? Então, chegamos, o grupo, o ministério chegou antes, 30 minutos. Antes do culto. Se reuniu ali, ou no templo mesmo, ou no cenáculo, ou numa salinha separada, onde não tem muita gente passando, né? E vão ali orar, vão parar um tempo, se consagrar, né? De repente a pessoa fala assim, eu preciso falar que hoje foi um dia tão difícil, hoje foi um dia, olha, eu acabei saindo, caindo na carne, eu acabei gritando, eu acabei brigando com o meu chefe, brigando com a minha colega do serviço, olha, discuti com o meu marido, não foi uma situação muito fácil, eu queria apresentar aqui diante dos irmãos, ora por mim, eu queria pedir perdão ao Senhor, sabe? Um alinhamento. Às vezes, cada um tem o seu dia, cada um passou uma situação, então é ideal que você ali antes se achegue, se alinhe, peça perdão, busque ali a presença de Deus, né? Entregue ali a sua vida, aquiete a sua mente, os seus sentimentos, para que quando você for se posicionar para interceder durante o culto, você esteja ali calmo, alinhado, santificado, amém? Tenha essa preparação completa. Próximo. Deixa eu só pôr o próximo slide. Quero, deixa eu só molhar o bico ali. Por quê, queridos? Porque a gente vê assim, né? A pessoa está escalada, mas ela chega no grupo, no dia da intercessão,
ela não está bem, né? Ela passou por tantos problemas durante o dia. Como essa pessoa vai estar se posicionando ali, sendo que ela está com a mente dela cheia de coisa, de sentimentos, ressentimentos. Então, tem que haver uma consciência plena, e o líder tem que ter a sensibilidade de, às vezes, inclusive, falar assim, olha, Joana, tudo bem, acalma, quieta a sua alma. Irmã, fica em paz. Se a irmã não está se sentindo bem, tranquilo, fica no banco, sentadinha, deixa que a gente intercede, outro ocupa o seu lugar. Ou seja, é melhor, querido, poupar e preservar essa vida do que você colocar ela numa linha de frente de guerra e ela ser prejudicada, né? Então, às vezes, o líder de intercessão, ele faz uma escala, só que ele é tão rígido que ele quer que a pessoa cumpra aquela escala. Só que, você tem que ter sensibilidade, porque nós estamos lidando com seres humanos e com pessoas. E, às vezes, aquela pessoa, ela não está bem para estar naquele momento intercedendo. Então, você tem que ter a sensibilidade de compaixão, de amor de Cristo, para poder falar para ela, olha, fique tranquila, deixa que eu cubro você hoje na intercessão, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas presas a uma escala, né? E aquele dia a pessoa não está bem, mas ela está ali empurrada. Vai porque ela está na escala. Vai porque o líder, se não for, o líder vai brigar. Vai porque, se não for, o líder não vai escalar mais ela. Sabe? Não tem que ter essa infantilidade na sua liderança. Você que é líder aí, né? Eu sei que tem muitos líderes aqui. Então, você que é líder, tem que ter a sensibilidade, né, de você preservar um liderado seu que está escalado naquele dia. Se você vê que a pessoa brigou com o marido, ou com a esposa, né, no caso dos homens, ou seja, não está legal, tá? E ela está escalada. Então, líder, você, né, liderar não é só mandar. Liderar é ter compaixão e mostrar o exemplo. Fica tranquila, que eu assumo hoje o seu lugar na intercessão, né? Olha que coisa linda de líder fazer. Amém? Só dando uma ressalvinha aqui. Bem, seguindo. Posicionamento e instruções estratégicas. Antes de iniciar o culto, cada intercessor precisa receber orientações claras da liderança sobre 3 aspectos fundamentais. Qual posição física ocupar no templo? Quais serão seus alvos específicos de oração? E quais orientações específicas foram estabelecidas para aquele culto? Somente após receber essas instruções, o intercessor deve ocupar seu lugar designado assim que o culto iniciar. Bem, então, vamos lá. Posicionamento, posição física no templo. Definir claramente onde você ficará posicionado. Na frente, nos fundos, na lateral, junto à parede, sentado na cadeira específica, no cenáculo ou em outro local designado. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a posição em que os intercessores ocupam no templo. Então, o líder vai falar, olha, eu quero 2 aqui dos lados, 1 lá na frente sentado, intercedendo pelo pregador, pela palavra, pelo louvor, 1 lá atrás, intercedendo, olhando de fundo, né? Pela igreja toda. Então, ali, o líder vai determinar essas posições. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Alvos específicos de oração. Identificar os focos prioritários de intercessão que foram atribuídos a você para aquele culto em particular. Então, por exemplo, existem igrejas que têm temas de cultos, né? Por exemplo, domingo é o culto da família. De terça é o culto de oração, de sexta é o culto de batalha espiritual ou de libertação. Então, entenda que ali existe um foco na sua oração, certo? Então, existe ali um foco que você vai orar por aquela coisa específica. Ou, de repente,
o seu líder ou o pastor, durante o dia, durante a semana, esteve ali orando e Deus revelou algo. E falou, olha, interceda por esta situação, por esta causa, durante este culto. Coloque isso em oração. Então, ali vocês vão estar tendo um foco, um direcionamento da oração. Orientações da liderança, receber e compreender todas as instruções especiais vindas da liderança para aquele culto específico, que foi o que eu acabei de falar. Próximo. Vou passar aqui. Locais de ocupação durante o culto. Então, agora nós vamos falar sobre cada posicionamento. Amém? De frente do altar. Intercessores ocupam as primeiras cadeiras em frente ao altar, intercedendo especificamente pelo pregador e pela palavra ministrada. Então, nós entendemos a importância, né, diante da nossa experiência, diante dos ministérios que a gente já participou, de que o ideal é ter pelo menos um intercessor sentado ali na frente, nas primeiras cadeiras, que estará orando especificamente pelo pregador, pela palavra que está sendo ministrada, para que Deus use ali a vida do pastor, daquele pregador, que dê as palavras certas, que direcione, que dê ali, use ele poderosamente como um canal, como um instrumento, cobrindo a vida do pastor, guardando, né, revestindo, orando também antes da palavra pelos adoradores, pelos músicos que estarão ali, né, entregando adoração ao Senhor, que tudo corra bem, que cubra ali os instrumentos, né? Então, está orando especificamente pelo altar, amém? Para que a adoração seja entregue ao Senhor e para que o Senhor se revele ali, se derrame sobre a vida daqueles que estarão ministrando a palavra, amém? Outro local, outra posição, são paredes laterais ou fundo da igreja. Os demais intercessores, distribuídos pelas paredes ao fundo ou fundo da igreja, permanecendo de pé, orando pelo culto, pelos membros e pelo fluir do Espírito Santo. Então, as pessoas que estão nas laterais, né, de preferência mais próxima de frente da igreja, né, lá próximo do altar, voltados para as pessoas que estão no culto. Amém? Já vi em muitas igrejas, as pessoas estão na lateral, mas estão olhando para o altar. E ali ela não está atenta ao que está acontecendo no culto. Então, o ideal é que essas pessoas que estão na lateral, elas estejam olhando para a nave, para a igreja, para as pessoas que estão ali congregando. Por quê? Porque ali você vai estar atento à fisionomia dessas pessoas, ao rosto, ao que está acontecendo, ao olhar, né? Se aquelas pessoas estão na liberdade, estão rendidas, estão fluindo ali no Espírito. Estão distraídas. Estão distraídas. Né? Por muitas vezes, durante o culto, o pastor está ali ministrando e a pessoa está lá, assim, ó, cochilando, né? Você vê que a pessoa está perdendo totalmente a palavra. Isso é motivo de intercessão. Repreende ali, Senhor, eu repreendo toda a sonolência, toda a distração que está vindo sobre a vida dessa pessoa, que ela possa estar recebendo. Quantos estão aqui na sala têm o hábito, né? Cada igreja tem a sua condição, né? Mas quantos não colocam pessoas dessa forma na igreja? Dá um joinha aí para mim e eu coloco aqui no chat. Não coloca pessoas na frente intercedendo pelas pessoas assim, ó. Bastante. Ficamos, né, ao fundo. Isso, eu sabia disso, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, ok? Então, vamos lá, eu vou fazer uma explicação aqui, ok? Por qual motivo ter essas pessoas na frente intercedendo para a igreja, né? Por quê, pastor? Vamos lá, vou dar um exemplo claro aqui. Se você põe intercessor lá no fundo, ele está vendo o quê? Só as cabecinhas, não está vendo só aqui, ó, a nuca? Sim ou não? Se tem intercessor só no fundo da igreja, ele começa a interceder. Beleza, positivo. Mas ele está vendo a fisionomia das pessoas? Não, ele não está vendo a fisionomia. E se a pessoa está assim, ó, vou pôr bem perto da câmera, ó.
pastor está pregando lá. Glória a Deus, uma palavra abençoada. E a pessoa está cochilando assim, ó. Você está vendo se você estiver lá atrás? Não, você não consegue ver. Como que você consegue ver? Se você tiver um intercessor de frente para as pessoas. E aí, qual que é a função do intercessor? O inimigo quer roubar o quê? A semente. O que é a semente? O inimigo quer roubar a palavra, certo? Se a pessoa, na hora da palavra, está cochilando, o que está acontecendo? O inimigo está roubando a semente, certo? E qual que é a função do intercessor? A função do intercessor não é fazer com que, ao bom andamento, que as pessoas recebam a palavra, que não seja roubada, Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa tira toda a sonolência dela, mas eu só consigo ver se eu tiver intercessor nas laterais, na frente. Se eu tiver intercessor só lá atrás, eu não vou saber. Ou então, eu vou te dar um outro exemplo claro. Eu já peguei casos de pessoas estar fazendo uma cara de quem vai comer o pregador, com raiva, com ódio. Com ódio assim, ó, com raiva, com ódio. Deboche. O pastor está lá pregando lá uma palavra abençoada e a pessoa está debochando. Está rindo, olhando para a outra assim, ó. Eu já vi várias. Mas como que eu vejo isso? Se eu tiver pessoas intercedendo, olhando para cá, ok? Se eu tiver só intercessores atrás, você não está vendo nada do que está acontecendo com essas pessoas. Você está intercedendo, legal, tem que ter intercessores lá atrás, positivo. Mas você está vendo o que está acontecendo com essas pessoas que estão aqui na frente? Não está. Então, a importância de se ter intercessores nas laterais, olhando para cá, para a fisionomia, para frente, né? Não é para você encarar as pessoas, ficar encarando, né? Olhando, encarando, não. Olhar distinto assim, ó, no horizonte, mas percebendo a fisionomia das pessoas, tá? Eu vejo muita intercessão nas igrejas que só tem uma pessoa sentada na frente, os intercessores estão sentados na frente, né? E lá no fundo. Está sendo válido? Claro, tem que ter. Positivo. Mas essas pessoas estão vendo o que está acontecendo com a fisionomia dessas pessoas? Está vendo quantos estão dormindo? Quantos estão brincando no celular? Tem gente que fica brincando no celular na hora do culto. O que o inimigo está fazendo? Roubando a semente. Amém, irmãos? Então, a importância desse posicionamento nas laterais da igreja, olhando de frente para o povo, é para isso. Amém? Todos entenderam aqui? Amém? Amém. Existem até casos, né, de princípios de endemoniamento. E o intercessor que está ali na frente olhando, ele já repreende. Porque qual a intenção do demônio de se manifestar durante o culto? De causar bagunça, distração e roubar a cena ali, que deveria estar sendo da palavra sendo ministrada, e ele ali faz um escândalo. E o intercessor atento, ele já repreende antes mesmo de que aquele demônio comece a fazer qualquer bagunça. Hein? E já corta ali. Então, essa é a importância de estar atento, olhando para cada fisionomia. Hein? Pode-se ter também no fundo? Pode, mas o ideal é que seja primeiro, né, ali na frente, e olhando, se tiver olhando para as pessoas, e se tiver mais intercessores, aí deixa um no fundo, olhando assim de forma geral. E é claro, né, que vai depender aí do costume da sua igreja local, né? Se você que é líder entendeu o que nós transmitimos aqui dessa importância, e você tem autonomia do seu pastor para colocar intercessores posicionados na frente, ou ele comece a colocar e orientar os seus intercessores a prestar atenção na fisionomia, no que as pessoas, se as pessoas estão prestando atenção na palavra, se estão de brincadeira, se tem alguma... Aí o intercessor, ele serve para isso, ok? Então, se você é líder, volto a repetir aqui, se na sua igreja não tem o hábito de posicionar intercessores na frente, olhando para as pessoas, mas você é líder e tem autonomia pastoral para posicionar os intercessores com autonomia,
você comece a ter essa experiência de começando a interceder pelas pessoas, que você vai entender o que nós estamos tentando dizer aqui, ok? Pastor, eu sou líder de intercessão, mas eu não tenho autonomia para mudar, né, o posicionamento dos intercessores na minha igreja. Ok. Converse com os seus pastores, se eles aceitarem. Mostra a importância, do jeito que nós mostramos aqui, né? E segue as instruções pastorais, ok? Bora. Conduta durante a intercessão. Não é necessário levantar braços, mãos ou fazer gestos chamativos. Eu vi que aqui a Silvia colocou, às vezes o líder da igreja não gosta que fiquem na frente, pois os membros se distraem. Por que que acontecem essas distrações? Porque eu já vi muitos intercessores em igrejas, assim, né? Tá lá na palavra, todo mundo... E a pessoa lá orando, intercedendo, andando para lá, andando para cá, isso realmente vai causar distrações, né? O intercessor, ele não precisa estar se movimentando, ele não precisa estar com as mãos levantadas, nem pode estar ali quietinho, ó, em espírito, intercedendo, não precisa orar alto, nem então ali posicionado, quietinho. Já viu aqueles guardas da Inglaterra lá que fica lá assim, ó? Durinho, né? Ali, ó. Vai ficar quietinho. O intercessor que vai ficar lá na frente, ele vai ficar assim, ó. Quietinho. Quietinho. Só mexendo na cabecinha assim, ó, para olhar as pessoas. Por quê? Porque a Silvia colocou algo interessante. Se eu ficar lá na frente, olhando, primeiro que não é para encarar as pessoas, né? Tem gente que vai ficar encarando a pessoa, só fala, tá encarando o quê, né? Então, primeiro que não é encarar, é um olhar, né? É um olhar de radar, olhando sem encarar ninguém. Segundo, sem ficar, né? Se mexendo, se coçando, levantando. Por quê? A pessoa olha para o lado porque o intercessor está se movendo, está levantando a mão, né? Não. O posicionamento que nós estamos falando aqui, amados, é quietinho lá na frente, ó. Intercedendo em espírito, no máximo gesticulando um pouquinho os lábios, né? Orando, gesticulando os lábios um pouquinho. Mas quietinho, soldadinho, quietinho ali, ok? Pelo menos durante a palavra, né? Ó, permanecer atento ao movimento físico e espiritual durante o culto. Tem coisas que você vai ver com seus olhos físicos, né? Como o pastor deu aqui vários exemplos. Tá olhando, a pessoa tá distraída, tá cochilando, tá mexendo no celular e tal. Mas tem coisas que você vai discernir pelo espírito, né? Opressão, né? Algo ali, uma coisa pesada. Você vai ter discernimento pelo espírito, né? Quando tem ali algum demônio querendo se manifestar, às vezes não está tendo nenhuma coisa física, mas você vai discernir pelo espírito algumas coisas, né? Então, sempre atento, sempre ali aberto a observar essas coisas. Participar dos momentos de louvor junto com a igreja. Pastor, o intercessor que está ali em pé, ele pode participar do momento do louvor? Pode, né? No momento do louvor, sim. No momento do louvor, você levanta as mãos, né? Você gesticula. Ali você tem total liberdade. Canta, né? Não sei como é na sua igreja, como o pastor falou que tem várias denominações. Algumas podem bater palma, outras não. Outros levantam a mão, outros se ajoelham. Mas o intercessor, ele pode participar do louvor, mas sempre atento, mesmo no momento do louvor. Por quê? Porque o momento do louvor é a hora que a igreja tem que se derramar. É a hora que a igreja tem ali que levantar as mãos, tem que se entregar. E por muitas vezes está rolando aquele louvor maravilhoso e a pessoa está assim, ó. Cética. Dura. Não abre a boca para cantar, não levanta uma mão, não se quebranta, né? Pode ter o mover que for e a pessoa está lá. Isso é um coração duro, coração obstinado, né? Então, ali naquele momento de adoração, do louvor, você vai estar orando, Senhor, quebrando este coração, Senhor, toca esta vida, que ela possa se render ao Senhor. Então, você vai declarando isso para que aquela pessoa seja envolvida pelo mover ali do Espírito Santo. Não é questão de sentir, é questão de ser tocada, de se abrir e de se render à presença do Senhor que está naquele lugar, porque a palavra diz que no momento do louvor, o Senhor ele é entronizado entre os nossos louvores. Ele está ali presente, recebendo a adoração da igreja. E que se a pessoa está ali dura, sem entregar,
né? Então, não dá. Então, o louvor, no momento do louvor, você pode cantar, você pode participar, mas permaneça atento também a tudo que está acontecendo e esteja intercedendo também. Pode dar as mãos para orações da família e missões com a congregação. Então, às vezes, né, no momento ali do louvor, da oração, o pastor fala assim: dê a mão para o irmão que está do seu lado, reúna todo mundo, fecha o corredor, vamos agora orar pela família. O intercessor pode dar a mão também para orar junto. Participar das orações de concordância conforme a orientação. O pregador fala: repita isso comigo, fale assim, assim. Tem algumas igrejas que têm, outras não. Também pode concordar. Seguir instruções diferentes, caso o ministrante oriente de outra forma. Às vezes, no final do culto, o pastor fala assim: eu quero chamar os intercessores para vir aqui na frente orar pelas pessoas. Se o pastor pediu, vá lá na frente. Eu já vi casos do pastor falar: está orando e falou: eu quero que os intercessores comecem a dar volta agora ao redor da igreja, profetizando e declarando. Vá lá e dê as voltas, e interceda, e declare, profetize. Então, siga as orientações que forem passadas. Bem? Nossa postura deve refletir sobriedade espiritual e discrição ministerial, mantendo sempre o foco na intercessão eficaz, sem chamar a atenção desnecessária para nós mesmos. Somos instrumentos na mão de Deus para abrir o céu sobre a igreja. Amém? Então, você está ali posicionado, você tem ali uma tarefa, você tem ali uma conduta a ser seguida, e é o seu papel chamar a presença do Senhor, é seu papel ali pedir para que o Senhor quebrante os corações e que as vidas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Sim, ali, ó, tá perguntando. O importante é sempre, quando orar por pessoas, é orar de olhos abertos. Sempre, sempre. O intercessor sempre vai estar ali orando, seja posicionado, ou seja, né, quando for orar diretamente para uma pessoa, sempre de olhos abertos, amém? Para não ser surpreendido ali por qualquer situação, amém? Durante o culto, impedimentos e proteção. Então, aqui nós vamos orar com dois focos, né? Nossa responsabilidade. Como intercessores, somos sentinelas espirituais, posicionados para identificar e neutralizar toda tentativa do inimigo de interromper o mover de Deus. Nossa vigilância constante e oração eficaz criam um ambiente propício para o Espírito Santo operar livremente. E como falamos aqui agora, somos sentinelas, sabe? Sentinela, já assistiu aqueles filmes de guerra medieval que tem aquelas muralhas, né? E ali são posicionados os sentinelas lá no alto. Ele está ali observando tudo, ele está ali observando a distância, se está chegando um inimigo, o que está acontecendo, e qualquer coisa ele toca ali a buzina, né? Não é buzina, como é o nome? A trombeta, para dar o alarme, né? Então, como intercessores, nós somos ali o sentinela na hora do culto. Nós estamos observando tudo o que está acontecendo. Não é para se distrair, para ficar olhando. Às vezes a pessoa foca tanto na palavra que ela nem lembra do culto lá que está intercedendo. Como se tivesse sentado só cultuando, né? Não é assim. A pessoa tem que estar atenta, tem que estar focado ali, ó, tudo que está acontecendo no físico e no espiritual. Né? Então, os alvos de intercessão contra impedimentos físicos, chuva, enchentes, trânsito, acidentes, enfermidades, cansaço. Então, antes do culto ali, você já está ali orando, Senhor, que nada venha impedir as pessoas de estarem aqui cultuando hoje, que tudo aquilo que possa vir, seja de chuva, de enchente, qualquer trânsito, qualquer coisa, vai dispersando agora, que nada disso seja impedimento para que as pessoas cheguem, que as pessoas não coloquem a barreira do cansaço, mas que o Senhor renove as forças, que eles venham cansados mesmo, mas que possam estar aqui para te adorar, e aí vai. Para que Satanás não exponha ninguém, proibir manifestações demoníacas que ridicularizem e envergonhem as pessoas. Né? Então, como eu estava falando ali, às vezes você está discernindo que o demônio está querendo se manifestar, você já repreende, porque também outra forma dele
atuar ali é querer ridicularizar a pessoa que está endemoniada, né? Que vai se manifestar ali. Às vezes a pessoa nem volta para a igreja porque foi um escândalo, uma vergonha, né? Quando manifestou um demônio. Então, ali o intercessor já combate, guerreia e impede, amarra ali no nome de Jesus. Autoridade espiritual para anular artimanhas do diabo antes, durante e após o culto. Bem? Então, antes do culto, ora, durante o culto está orando, e quando acaba o culto, também ora, intercede. O Senhor leva cada um debaixo da sua proteção, que cada um chegue à sua casa, que o Senhor dê uma noite de sono, que não haja seta, nenhum dardo inflamado, que nada venha alcançar e tocar na vida dessas pessoas. Que elas possam guardar a palavra que foi ministrada, viver a palavra que foi ministrada neste culto, né? É assim que a gente tem que interceder. Proteção total sobre cada participante presente no culto, já falamos. Uma das principais artimanhas do diabo é expor pessoas publicamente para envergonhá-las, impedir que retornem à igreja. Como intercessores constituídos em autoridade espiritual, temos o poder de proibir esta atuação do inimigo sobre os frequentadores do templo. Também já falamos sobre isso, né? Acho que a gente já falou sobre isso, né? Intercessão durante o louvor. A gente já falou sobre. Intercessão durante o louvor nós já falamos, né? Intercessão no momento dos dízimos e ofertas, né? Durante a ministração. Então, pelos dízimos e ofertas. Deve ter entendimento favorável sobre os empreendimentos ministeriais e profunda compaixão pelas pessoas presas em amarrações financeiras que causam desertos, esterilidade, impotência, incredulidade e maldição. A libertação do povo depende da ministração poderosa da palavra, né? Então, assim, tem muitas pessoas que estão ali na igreja que não têm o entendimento que é dízimo, que é oferta, por mais que esteja sendo ministrado ali, as pessoas não abrem o coração. Muitas já vão com uma barreira, né? É dar dinheiro para o pastor. Todo pastor é ladrão, querem roubar, querem tirar tudo que eu tenho, já não tenho nada, né? São avarentas, está sempre querendo mais, querendo mais. Pessoas, por muitas vezes, estão presas nessa área financeira, né? A vida não vai para frente, não evolui, não cresce, está sempre com dívidas, não tem sabedoria para administrar as finanças. Então, tudo isso é motivo de intercessão no momento da administração de ofertas, né? Que haja quebrantamento, que haja disponibilidade, que as pessoas tenham desprendimento mesmo, sabe? Que não estejam apegadas a dinheiro, a valores, mas que sejam generosas, coração, né? Que elas aprendam a ser generosas, né? A dar com amor, entendendo realmente o que é ofertar e dizimar ao Senhor. Pela ministração da palavra, interceder intensamente para que as pessoas recebam a palavra e ela frutifique em salvação, cura e libertação. A semente da palavra precisa cair numa terra boa. E nossa oração prepara o coração das pessoas para recebê-la com fé e expectativa. Então, no momento da palavra, você esteja ali falando, Senhor, que essa palavra seja como uma semente numa terra fértil. Que o inimigo não roube essa palavra, mas que essas pessoas também estejam abertas, né, cultivando, né? Porque ali primeiro você planta a semente, mas você tem que colocar água, né? Você tem que preparar aquela terra, cuidar daquela terra para que aquela semente cresça. E esse é o nosso papel. Quando nós recebemos a palavra do Senhor, nós temos que ruminar aquela palavra, nós temos que meditar nela, nós temos que ali nos esforçar para cumprir com ela. Então, que você interceda para que isso ocorra na vida das pessoas e que elas tenham frutos dessa palavra, né? De salvação, de cura, de libertação, de transformação. Outra coisa é orar pelos ministérios e voluntários. Orar especificamente pelo Ministério Infantil. É uma área muito importante, o Ministério de Intercessão está orando.
apresentando as crianças, como as crianças têm sido atacadas, como as crianças têm sido alvo do inimigo, né? De ensinos deturpados, ensinos que não condiz com a palavra do Senhor, contra a família e tudo mais. Então, o ministério infantil é algo muito importante, né? Eu trabalhei muitos anos no ministério infantil, nas igrejas, na igreja, e eu tenho um amor especial pelas crianças, né? E eu sei a importância que é o ministério infantil. É claro que o papel fundamental de ensino é em casa. Quem discipula os filhos são os pais. Mas a igreja também tem um papel importante. Então, que você possa interceder para que na sua igreja, no ministério infantil da sua igreja, ele eduque, ele ensine a palavra, ele ensina a criança a amar a igreja, amar a estar congregando com os irmãos, amar a palavra, amar adorar ao Senhor. Tudo isso é muito importante. Então, apresente o Ministério Infantil, todos os ministérios da igreja, Ministério de Louvor, que também é fundamental na igreja, né? E todos os outros ministérios, esteja apresentando ao Senhor. Amém? Esse é o último, se não me engano. Acho que este é o último slide, já está acabando. Amém? No final do culto. Então, ali é onde acontece a colheita espiritual. O final do culto é o momento da colheita espiritual, onde vemos o fruto de toda a intercessão realizada. Nossa oração neste momento é crucial para que as decisões tomadas sejam consolidadas e as bênçãos ministradas sejam efetivamente liberadas sobre cada vida presente. Ou seja, o que acontece? Geralmente, no momento, né, o pastor ali pregou a palavra, ministrou, passou tudo aquilo. E chega no final do culto, geralmente ele faz um chamamento, né? Ele pede para as pessoas, às vezes, se levantar. Não sei como é na sua igreja, né? Conforme a liturgia de cada igreja, mas geralmente pede para a igreja se levantar e ali orar em cima daquilo que foi ministrado, né? Então, é neste momento que também o intercessor reforça ali a intercessão para que tudo aquilo que foi ministrado esteja penetrando nos corações e que ali haja um posicionamento, uma postura, né? Haja uma escolha. Por muitas vezes há um chamado, você que foi tocado por essa palavra e você sentiu que você foi confrontado, que você precisa se arrepender desse pecado, por exemplo, vem aqui à frente, né? Ou que você que está passando por um deserto, você que está vivendo essa situação que tem sido roubo na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente. E por muitas vezes as pessoas ficam presas ali, não saem por vergonha, por medo, por prisões que o inimigo está ali tentando reter ela naquele pecado, naquela situação. Então, ali é que o intercessor entra ali em guerra e fala: Senhor, libera essa vida, toca que toda prisão espiritual agora seja quebrada, que ela não seja impedida de estar se posicionando, saindo deste lugar de prisão. E ali você vai declarando para que aquela pessoa realmente possa tomar aquela atitude, se render e ser liberta, ser curada, ou seja, o que for, dependendo do chamado. Outra coisa também, às vezes, a maioria das igrejas fazem um chamado para as pessoas aceitarem a Jesus, né? Para se entregarem, para se renderem, reconhecerem Jesus, ou para retornarem para os caminhos do Senhor, uma reconciliação, né? Então, também ali é um momento de interceder e de pedir para que o Senhor ali toque aquelas vidas, que elas se rendam, que elas aceitem ao Senhor, que elas, né, se entreguem ao Senhor. É um momento muito importante, que é o momento dessa colheita espiritual. Amém? Oração de concordância no final. Liberar sobre a igreja todas as bênçãos contidas na ministração da palavra, declarando seu cumprimento sobre cada vida. Então, aí a importância do intercessor também estar atento ao que está sendo ministrado, né? Então, como diz, um olho na palavra e o outro no gato, né? Um ouvido atento ao que está sendo ministrado e o outro atento ali ao que está acontecendo, tanto no espiritual quanto no físico. Então, quando você ouviu a palavra, ali no final, você declara mais uma vez, firmando aquela palavra sobre cada vida. Amém? E após o término do culto,
Não ir embora. Né? Não ir embora. Muitas vezes, né, a pessoa passou ali a intercessão todinho, o culto todo orando, acabou, o pastor deu a bênção, vira as costas, pega as coisas, tchau, vou embora. Não é assim, né? O ideal é que no final do culto, aqueles que estiverem intercedendo se reúnam, bem, tem ali uma oração de gratidão por todo o derramado, por toda a palavra, por toda a ação do Espírito Santo, pelas curas, pelas libertações, por tudo que aconteceu. É um momento também de um falar, ó, eu percebi isso, eu percebi que teve um peso, eu percebi uma opressão, ou eu tive uma visão, Deus me mostrou isso acontecendo. Ali também é um momento de compartilhar as impressões com o grupo, com aquilo que aconteceu. Hein? E orar pedindo proteção, né? Senhor, que não haja nenhum estilhaço de guerra, né? Nós costumamos dizer assim, porque ali você estava numa guerra. Que não haja nenhuma opressão, né? Sobre nós que estivemos intercedendo, né? Então, a oração final do grupo, ela é importante para esses motivos. De agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu, para nós podermos, no grupo, compartilharmos se houver alguma visão espiritual, né? E também para nós nos cobrirmos, um orar pelo outro. Senhor, que nós estamos encerrando aqui esse período de intercessão pela igreja, nós nos colocamos diante do Senhor, que todo peso, que não haja nenhum peso sobre as nossas vidas, que nós agora possamos estar indo para as nossas casas, com leveza, com alegria, todo peso nós jogamos fora de nós, e que nós celebramos esse momento de podermos estar sendo útil para os nossos irmãos aqui na igreja. Ok? Amém. Aí tem aqui no finalzinho falando, a intercessão não termina quando o culto acaba. Nossa responsabilidade se estende até garantir que cada pessoa chegue em casa com segurança, né, chegue ao seu destino com segurança e que o templo permaneça sob a proteção. Né? Então, ali orando, falando, Senhor, acompanha cada um, as suas casas, que cada um chegue, né, que nenhum mal algum aconteça, que a tua presença permaneça aqui, guarda, Senhor, essa igreja, esse templo, que também não venha nenhum ataque, né? Então, é isso, encerrando bem, né? Encerrando ali que todo mundo vai em paz e que até o próximo culto, né? E glória a Deus. Amém? E aí, estou aprovada? Glória a Deus. Foi a primeira aula online, né? Já dei algumas aulas mais presenciais. Online foi a primeira vez também. Foi um prazer muito grande. Espero ter sido bem. Melhor que eu. Melhor do que eu. Melhor do que eu. Fala a verdade. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? A pastora quebrou uma barreira, né? Porque ela não gosta de aparecer na câmera, linda e maravilhosa do jeito que é, e não gosta de aparecer na câmera, né? Então, essa foi a primeira vez que ela deu uma aula online, né? Então, para honra e glória do Senhor Jesus, o quanto eu intercedi por isso. Ai, meu Deus. Para que ela pudesse romper essa barreira, né, irmãos? Então, eu feinho, né, do jeito que sou, dou a cara, essa maravilha. É brincadeira, amém, irmãos? Então, ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Ficam à vontade. Pastor, o Senhor é um instrumento valioso nas mãos de Deus. Amém. Creio. Oh, maravilhosa. Estou liberando, então, mas nós vamos fazer a oração de encerramento aqui. Estou liberando lá o grupo, né? Incentive lá os irmãos, né? Coloque a sua impressão sobre esta aula, né? Fale aí e motive a minha esposa, né? Para que ela dê mais aulas, né? Esteja com a gente dando mais aulas, né? E é isso, tá bom? Eu quero dizer para vocês que eu estou terminando de escrever 2 livros. Um é sobre intercessão, vou publicar esse livro em nome de Jesus. Então, eu peço para que os irmãos intercedam para que eu consiga publicar esse livro, e o outro livro é sobre batalha espiritual. Então, esses 2 livros já foram escritos, eu só preciso agora publicar esses livros, né? E eu creio que o Senhor vai providenciar para que este mês ainda eu consiga publicar
esses 2 livros, tá bom? Então, serão os primeiros livros que serão publicados, né, lançados por nós, né? E eu peço intercessão aí dos irmãos, amém? Então, 2 livros já estão escritos, já tem diagramação, tudo bonitinho. Agora eu vou tirar o ISBN, né, para ter os direitos autorais, né? E nós vamos lançar esses 2 livros em nome de Jesus para abençoar aí todo o povo de Deus, amém? Então, intercedam aí por nós para que esses livros sejam publicados ainda este mês. Eu quero lançar pelo menos um este mês aqui, amém? No demais, meus irmãos e amados, né, seguimos firmes na obra que o Senhor nos chamou, nos convocou. Nós nos alegramos demais de fazer parte do exército de Deus, e estarmos aqui com cada um de vocês, né, que poderiam estar em tantos outros lugares, mas estar neste momento, neste exato momento, sendo instruídos para algo maior, amém? Então, como sempre, nós vamos fazer a oração aqui de término, né? Eu vou pedir para alguém orar aqui, deixa eu ver, a Monique, pode orar, Monique? Encerrando ou não? Amém, amém, pastor, posso sim. Então, ora encerrando. Amém. Amém, Jesus. Te agradecemos, meu Deus, por esse momento tão precioso, tão valioso, meu Pai, que o Senhor nos proporcionou, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando, ó Deus, os pastores abençoados, ó Deus, o pastor Márcio, a sua esposa, toda a sua família, em nome de Jesus, continua dando discernimento, Pai, a sabedoria, a inteligência, Senhor, em nome de Jesus, para que outros frutos sejam alcançados, outras pessoas, muitas pessoas que precisam, ó Deus, dessa aula, Pai, precisam desses ensinamentos, outras pessoas também sejam alcançadas. Em nome de Jesus, abençoa todos aqui que participaram dessa aula, Senhor, que o teu sangue, ó Deus, esteja sobre elas, Pai, livrando, guardando, Pai, de qualquer situação, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ama tanto, Pai, e nos dá essas preciosas oportunidades, ó Deus. Quero te agradecer imensamente, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigada Amém. pelos incentivos, pelas intercessões. Que o Senhor continue abençoando a cada um. Amém. É isso. Se tiver alguma pergunta, a gente continua aqui, né, como sempre aí, esperando todos saírem, né, da sala, amém? Mas se você tiver alguma pergunta, algo a falar, pode falar, né? Agora está livre aqui. Fique à vontade, tá bom? Yara, amém, glória a Deus. Pastor, material das aulas, esse material fica arquivado ou vai ficar no livro? Já estou querendo. Assim, o livro tem 160 páginas, é muito mais amplo do que tem lá no e-book interativo, nesses slidezinhos que a gente apresenta, né? Com uma profundidade muito maior no livro, né? Então, o livro, eu não vou poder dar o livro, né? Sim, claro. Mas a gente vai fazer de 2 formas o livro digital e o livro impresso. O livro digital será muito mais em conta do que o livro impresso, ok? Então, o livro digital, a gente vai disponibilizar ele em PDF e vai ter o livro impresso que você também pode comprar, se você gosta do livro impresso. Eu, particularmente, amo o livro impresso, né? Eu amo pegar um livro e folhear, né? Eu gosto. Mas tem pessoas que também leem o livro digital, né? Vai ter nas plataformas lá da Amazon e tudo mais, né? Ela está perguntando sobre o material da aula. O material da aula está sempre no grupo. Eu costumo colocar os slides desta aula num PDF no grupo, mas eu costumo colocar só amanhã, né? Por quê? Porque acabando aqui, eu vou jantar, eu vou descansar um pouquinho, aí amanhã, durante o dia, a gente coloca lá todo o material, a gravação, tá bom? Tem tudo. Foi maravilhoso, pastora. Amei. Amém. Obrigada, glória a Deus. Amém. Andréia, quer falar alguma coisa, Andréia?
Uma dúvida, pastor. Assim, tem uma irmã que foi chamada para intercessão, só que eu não vejo chamado nela. Ela não foi chamada por mim, eu sou líder, mas quando eu assumi o grupo, ela já tinha vindo do grupo, né? E um dia eu perguntei para ela se ela era batizada no Espírito Santo, ela disse que não sabia. E aquilo ali já fiquei com um pé atrás. Como assim uma pessoa não sabe se é batizada ou não? É uma experiência única, né? Uhum. Quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente recebe o batismo, é algo incrível, não tem explicação, não tem... Né? A gente sabe quando está sendo, embora muitas vezes as pessoas não falem, algumas vezes, são raras vezes que não falam em língua, se falam só uma vez e depois não falam mais, mas também porque não buscam, né? Porque não têm essa intimidade com Deus, mas aquilo ali, eu fiquei com aquilo assim, ó, sabe? Assim na minha cabeça, assim, Senhor, né? Será que isso não vai dar prejuízo depois, mais adiante, para o restante do grupo? Entendi. Você como líder, né, você pode acompanhar essa pessoa, né, conversar, estar mais próxima dela, né, e discipulá-la, né, se aproximar. Quando eu falo de se aproximar, estar conversando mais com ela, vendo se de fato ela entende o que é intercessão, se tem de fato chamado, e acompanhar ela no sentido de ver se ela tem uma vida espiritual de fato, né? Então, quando a gente fala de discipulado, é a vida na vida, né? Como que é a vida dela, né? Você conhece, né? Porque, assim, eu conheço a vida espiritual de alguém quando eu começo a conversar com essa pessoa, eu entro no círculo íntimo dessa pessoa, né? No sentido de visitar a casa dela, de estar conversando com ela fora da igreja, porque dentro da igreja todo mundo é crente, né? O problema não é dentro da igreja, porque dentro da igreja todo mundo é crente, todo mundo é espiritual, todo mundo é uma bênção. Mas e fora? Né? Então, a gente tem que ter, como líderes, né? Nós temos que ter o conhecimento dos nossos liderados, como é ele fora das quatro paredes da igreja. Né? Então, aí entra o que a gente chama e que Jesus nos ordenou, que é fazermos discípulos. E fazer discípulo é andar, junto com essa pessoa. E se a pessoa não quer andar junto com a sua líder? Então, aí fica... Aí, assim, que as reuniões a gente faz quinzenalmente, né? A cada 15 dias a gente faz reuniões, assim, da intercessão. Mas aí um dia o telefone não desperta, outro dia acontece tal coisa, sabe? Aí fica difícil, porque a gente... Assim, eu não tenho como estar indo visitar, mas, assim, sempre quando alguém me pede oração, eu escolho um horário na noite, eu ligo para a pessoa e a gente ora junto por telefone. Né? Então, assim, eu tento estar sempre disponível, assim, no meu tempo, assim, quando eu não estou trabalhando, eu tento estar disponível. Ontem mesmo, hoje minha irmã ia fazer uma cirurgia de manhã, eu liguei para ela ontem da noite para a gente orar, até para tranquilizar ela, para ela poder ir para a cirurgia. Mas, assim, mas ela não quer. Uma coisa que eu aconselho, né, também é o seguinte: em toda oportunidade que você tiver, mesmo dentro da igreja, você chama ela e fala, vamos supor, ô Neia, vou dar um nome qualquer, tá? Neia, tudo bem? Vamos orar juntas? Chama sempre ela para orar com você, por exemplo, né? Neia, eu quero orar por você, eu vou orar por você e você vai orar por mim. O Espírito Santo me tocou, eu quero que você ore por mim e eu vou orar por você, entendeu? A oração vai quebrando também bloqueios e barreiras que, às vezes, o liderado tem contra o líder. Nós vamos ter uma aula sobre isso, né? Mas você tem que procurar quebrar o bloqueio que ela tem, talvez, eu não sei se ela tem, tá? Mas talvez tenha alguma coisa aí que bloqueia ela em relação a você. Então, como que a gente quebra isso? Né? Demonstrando serviço. Ou é uma falta de compromisso. Ou ela é descompromissada mesmo, ela não está nem aí, ela está levando no banho-maria e acha que é do jeito dela. Né? Aí entra aquelas regras, né, que nós falamos na aula,
existem regras que o liderado tem que seguir. O líder falou, é assim, assim, assado. Então, o liderado tem que seguir a regra. Então, vamos supor assim, tem que estar quinzenalmente nas reuniões. Se a pessoa faltou, sei lá, 3, 4 reuniões, já são 2 meses, né? Então, já é um distanciamento muito grande. Então, você pode pôr essa regra de que se faltou mais de teve tantas faltas, não vai mais interceder, entendeu? Não vai mais estar na escala, por exemplo. Eu até chamei o pastor para a gente conversar sobre colocar essas diretrizes, assim, bem certinho, né? Alinhar direitinho com ele, né? Só que ele, ultimamente, não tem tempo, tem várias coisas na igreja, e a pastora acabou de fazer uma cirurgia, então ele está bem corrido, né? E a nossa pastora agora está se recuperando, graças a Deus. Mas, assim, aí a gente quer conversar, quer sentar com ele direitinho, alinhar tudo isso direitinho, porque eu vejo que, assim, aí os que começaram também agora já estão junto, quase chegando ao nível, assim, das que estavam anteriormente, sabe? Porque a gente vai orientando, a gente vai conversando, a gente vai discipulando. Mas, assim, ó, as pessoas que não estão indo, elas ficam, sabe, patinando. E aí parece que tá sempre, umas estão sempre puxando as outras que não querem, que estão mais atrás. Então, assim, é bem complicado. A intercessão, assim, eu já peguei um grupo, que nem eu disse outro dia para o pastor, que está bem fraco, né? Assim, agora está começando a se movimentar de novo, tá começando a engrenar, mas é uma ou duas, e o grupo já é um grupo pequeno, somos em 11. Aí é uma ou duas pessoas que estão assim meio, né? E uma assim que aparece que não quer compromisso, chega atrasada quando dá escalada, né? Quando você não chega em cima da hora, aí não dá tempo de orar junto com o grupo, aí toda aquela questão. Amém. E não é só uma pessoa, é a família da pessoa também. Então, regras não é para punir as pessoas ou para excluir as pessoas, mas é para ensinar a ter disciplina, né? Eu acho que a disciplina ela é importante ser colocada, né? Para que possa fluir bem, né? As coisas, senão de fato atrapalha, né? Matilde, nós vamos estar intercedendo, amém? Matilde Dazo, pode ficar tranquila, minha irmã, que nós vamos estar intercedendo pela irmã, sim, tá? Ela está com dores na vesícula biliar, né? E deu já boa noite aqui para nós. Eu quero orar, então, já que a gente está aqui, vamos orar pela vida da Matilde. Eu não sei nem se ela já saiu, mesmo que ela tenha saído da sala, nós vamos orar por ela aqui, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida da Matilde, Senhor, é a nossa irmã amada, que está com dores na vesícula, Senhor, biliar, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre ela agora, Pai, e nós declaramos, Senhor, pelo poder da sua palavra, a cura sobre ela, Senhor. Toda dor, Senhor, dor que ela está sentindo agora, cessa em nome de Jesus. Que o Senhor limpe, Senhor, tudo aquilo que está incomodando, tudo aquilo que está causando essa dor, toda a inflamação, tudo que tiver, Senhor, seja agora limpo em nome de Jesus. Que todos os órgãos da Matilde, todos os órgãos dela, Senhor, entrem em ordem, Pai, em nome de Jesus, em pleno funcionamento, Pai. Nós declaramos isso sobre a vida da nossa irmã amada, Pai, e intercedemos agora diante do Senhor em favor dela, Pai. Estende, Senhor, as tuas mãozinhas agora sobre ela, Pai, e vai curando a tua filha amada, Senhor, em nome de Jesus. Que ela tenha uma noite sem dor, uma noite, Senhor, tranquila, e que ela amanheça curada, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos a cura sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Então é isso, amados, amém? Que Deus abençoe todos vocês, né? Nós amamos todos vocês. E deixa eu parar de gravar aqui e nos vemos aí na próxima aula. Quem faz batalha espiritual, nos vemos na segunda-feira, né? Deixa eu ver, dos 14 que estão aqui, quem faz a batalha espiritual? Ó, Mariana faz, Andréia faz, a Yara faz, glória a Deus, amém?
Nos vemos, então, na segunda-feira. É isso. Coloca a disciplina lá, ô Andréia, nesse povo que vai dar certo. Amém? E intercede muito por eles também, né? Os que são líderes, tem que interceder pelos liderados, e é isso. Amém? Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, e uma ótima Deus abençoe para todos. Amém. Tchau. Amém. Tchau, tchau.